Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, desde o início, a gente está falando sobre a questão da liberdade, né? Ou seja, da independência, né? Da África. E agora a gente vai ver um pouco sobre, depois dessas independências da África, a gente vai ver um pouco, né, sobre os desafios da África livre, como foi esses desafios que a África passou, né, para conseguir, né, sua condição de liberdade. Então, novos países, novas fronteiras, né? A partir daí, né, porque a proposta de uma África livre se unia, né, e concretizou após a independência. Então a gente vai ver isso um pouco, né, porque a África, né, depois dessa proposta, né, dessa liberdade, né, dessa África unida, e concretizou, né, as suas independências. Com as fronteiras de um país, né, são realmente definidas, a partir daí, o que levou o grupo de pessoas a se sentir parte de uma mesma nação? Seria o fato de todos eles falarem a mesma língua ou compartilhar valores, costumes, uma tradição em comum? Ou as fronteiras devem ser determinadas por fatores geográficos como rios, né, ou cadeias de montanhas, ou no caso, continente africano, nenhum desses fatores foi realmente decisivo. A partir daí, né, a dominação colonial europeia deixou marcadas profundas, né, na África. Essas marcas profundas deixaram na África alterações econômicas, sociais, culturais, somadas às fronteiras políticas, né, estabelecidas pelos colonizadores, que tiveram como resultado uma África muito diferente que existia no período pré-colonial. A sobrevivência, né, de estruturas coloniais e ainda hoje os princípios obstáculos, né, à consolidação de estados nacionais no continente. Como superar realmente o passado colonial? Durante o quinto congresso, né, pan-africano, realizado em 1945, né, a partir daí, o grito de guerra à África para os africanos, o Congresso, né, estabeleceu a conquista das independências como meta, né, suprema dos povos africanos. Fazendo assim, conclamou, né, os negros de todo o mundo, né, se unirem contra, né, contra o colonialismo e o condenou todas as formas de discriminação. A partir desse momento, a sobrevivência de estruturas coloniais e ainda hoje é um dos principais obstáculos à consolidação dos Estados nacionais ao continente africano. É um dos pontos. Como eu falei para vocês, o 5º Congresso Pan-Africano, em 1945, estabeleceu conquista das independências como meta suprema, né, dos povos africanos. Conclamou também os negros, como todo mundo, se unirem contra o colonialismo. O Congresso de Kumasi, em 1953, e de Accra, em 1958, e o Pan-Africanistas, né, começaram a ter o que? A minimalistas defendia a manutenção de fronteiras coloniais após a independência e os maximalistas a construção de uma unidade econômica, política e militar no continente. Com isso, a Organização para a Unidade Africana, OUA, formada em 1963, né, organização acabou com os últimos resquícios de movimentos pan-africanistas ao reafirmar que o Estado africano como autônomos, independentes e iguais.
novos países, novas fronteiras. A sobrevivência da estrutura colonial, ainda hoje, né, um dos principais obstáculos da consolidação do Estado nacionais no continente africano. Então, a Organização para a Unidade Africana, né, formada assim em 1963, teve como meta, né, para os últimos resquícios, né, de movimentos africanos, levando assim, reafirmando assim que os estados africanos são autônomos, independentes e iguais. Com isso, né, com essa unidade africana, esse congresso realizado nas cidades, né, Gênesis de Camazi, né, em 1953 e Accra em 1958, a discussão política concretizou, né, a definição de fronteiras africanas após a independência. Então, o pan-africanistas, que era formado pela minimalistas, né, esses minimalistas defendiam a manutenção das fronteiras coloniais, que incentivando assim a construção de estados nacionais como base dessas fronteiras estabelecidas, e os maximalistas, né, como a questão do Nirumante, aliás, Nirumante, que defendia a construção de uma unidade econômica, política e militar no continente. Então, essas duas etapas surgiram, esses dois posicionamentos. Já o posicionamento do maximalistas, né, representava o quê? A prática e a radicalização das ideias pan-africanismo, né, que havia sido um projeto político para a luta pela independência. O grande defensor de uma África livre e unida foi o líder de Gênesis, né, Kwame, né, Nkrumah, primeiro governante, né, de Gana após a independência. Após a sua independência, a principal resistência à proposta de uma África unida seria representada pelos países da antiga África Ocidental Francesa, que seriam as elites desses novos estados. Acreditava que uma política de alinhamento com a França, né, garantiria ajuda financeira para o desenvolvimento dos seus países e facilitaria, né, o ingresso desses dirigentes num grupos seletos, né, das elites econômicas mundiais. O surgimento da posição pan-africanista caminhou para o quê? Para um isolamento. A formação de uma organização para a Unidade Africana, OUA, em 1963, acabou a prática com os últimos requisitos, ou seja, requisitos de movimentos pan-africanistas, ao reafirmar que os estados africanos como autônomos, independentes e iguais no conjunto de todos os estados mundiais. Então, a partir daí, a África, né, começou a surgir a sua grande independência pelos grandes movimentos. A independência da África. Então, a partir daí, ser africano, né? Essa independência da África, a identidade africana, é uma das pautas políticas mais relevantes no pós-colonialismo e um dos temas mais, né, explorados nas liberdades, ou seja, nas literaturas africanas. Conheça realmente um diálogo entre três personagens criados pelos escritores, né, escritores nigerianos, né, Chimamanda Ngozi Adichie, diferentes visões sobre a dificuldade da identidade. Então, a partir daí, claro que nós somos todos iguais, todos temos opressão branca em comum. Disse, né, Simon Adebayo Sacramento.
Claro que claro, mas o que eu digo é que a única identidade autêntica para um africano é sua tribo, disse o patrão. Eu sou realmente nigeriano porque um branco criou a Nigéria, me deu essa identidade. Sou negro porque o branco fez o negro ser o mais diferente possível do branco. Eu, mas eu era realmente Ibo antes que o branco aparecesse. Frase, né, sobre a questão como ser africano. Então tudo isso sacramentou, né, a questão, né, sobre a diferença após o pan-colonialismo, né? Então, a partir desse momento, a gente tem que saber um pouco sobre a história, né, dos negros, principalmente como foi muito forte depois da independência africana. A nova diáspora africana. Essa nova diáspora africana quer dizer, se vocês sabem o significado de diáspora, né, gente? Dispensão, né? A partir dessa dispensão que ocorreu, esse deslocamento normal, forçado de grandes contingentes populares, né? A diáspora negra ou africana saindo forçada de homens e mulheres da África por conta do tráfico de escravos, né? Na América no século XVI ao século XIX. Atualmente, o termo, né, também é utilizado para se referir aos movimentos migratórios de africanos em direção à Europa e América, onde espera encontrar melhores condições de vida. Nos últimos anos, o Brasil também se concretizou, né, converteu em um importante destino dessa migrações, especialmente de pessoas oriundas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, países de língua portuguesa. Então, esses países, vocês sabem que na África, né, tem alguns países que falam a língua portuguesa. Então, esses que eu acabei de citar, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, são os principais países que têm a linguagem portuguesa. A partir daí, o termo diáspora de origem grega, que significa dispensão, ou seja, é utilizado para nomear o deslocamento normalmente forçado de grandes contingentes populacionais em várias regiões do planeta. Então, a partir daí, o significado diáspora, tá, gente? No caso dos povos africanos, a expressão diáspora negra ou diáspora africana passou a ser realmente utilizada no final do século XX, para se referir à saída forçada de homens e mulheres durante quase 4 séculos, em sua maioria levados para trabalhar como escravos no continente americano. Esse termo atualmente é utilizado para se referir ao movimento migratório de africanos em direção à Europa e à América, onde esperam encontrar melhores condições de vida. Na maioria desses casos antigos, gente, vínculos coloniais determinaram que a escolha do destino final dessas pessoas. Dessa forma, é grande fluxo de marroquinos, angelinos e nigerianos para a França e de nigerianos e quenianos para realmente Grã-Bretanha. E de angolanos, Moçambique e Cabo Verde para quem? Portugal. Embora a Europa seja destino principal dos migrantes que deixam a África, muitos deles também se dirigem para o Oriente Médio e Estados Unidos. Nos últimos anos, o Brasil também se converteu a um importante destino dessas migrações. A familiaridade com o idioma leva o nosso país a atrair imigrantes africanos de língua portuguesa, como Angola, Moçambique e Cabo Verde, como acabei de citar. Dessa forma, o Brasil tem como forçados seus vínculos com países que representam uma base importante do nosso patrimônio cultural. Então, a partir daí, a forma, né, desses imigrantes, a saída desses imigrantes, desses países que foram independentes da África, né, saindo assim para outra vida social, ou seja, em busca de outro roteiro de vida, levando eles em outros países da Europa e também ao Brasil, pela sua familiaridade da língua portuguesa.
O fluxo migratório na África até 2010. Então, esse fluxo migratório foi isso que eu acabei de falar para vocês, a saída desses africanos, né, dos países dependentes da África, levando eles, né, a buscar uma vida melhor nesses países da Europa, principalmente em Portugal e na Inglaterra, também, né, eles indo para a França e, por último, com a familiaridade para o Brasil, por conta da nossa língua portuguesa. Também aqui um mapa conceitual falando sobre a questão dos fatores, as realidades, que levou às consequências, né, a questão da liberdade, né, dos africanos depois da descolonização da África. Então, fiquem com Deus, fica com essa grande palavra livre. Até a próxima.